Bom, gente, bom dia. Meu nome é Lauriane, eu sou uma das coordenadoras aqui da UTI Vita Batel. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas reuniões de terça, que é sobre monitorização hemodinâmica. A gente usa como livro-texto o livro do Jean-Louis Vincent e do Teboul. E nós estamos no capítulo 25 e hoje o José, que é o nosso especializando do segundo ano, vai falar um pouquinho pra gente sobre catéter de artéria pulmonar. Vamos lá, José? Prazer, sou José, especializando no segundo ano, e esse é o tema de hoje, catéter de artéria pulmonar, como a doutora Laura já comentou. Nossa principal referência aqui é o livro do Jean-Louis Vincent, de monitorização hemodinâmica, mas eu acabei também trazendo um artigo sobre uma revisão aqui sobre posicionamento, análise da contexto curva de onda do catéter de artéria pulmonar. Bem, em 1970, o Dr. Swan e o Gans, o Swan aqui à direita e o Gans à esquerda, criaram o catéter de artéria pulmonar, ou como mais conhecido atualmente, o catéter Swan-Gans, com o objetivo de aplicar os princípios fisiológicos no entendimento das anormalidades circulatórias para fornecer uma base racional para a seleção de terapia, com uma avaliação um pouco mais objetiva e quantitativa da resposta do paciente. Bem, inicialmente esse catéter ele foi bastante difundido, bastante usado, até os anos 2000, até que então começaram a surgir alguns estudos para revisar sobre realmente o real benefício do catéter Swan-Gans. Enfim, existiram diversos estudos, eu trouxe alguns estudos clínicos randomizados aqui, como o Peckman, mais esses dois aqui, e todos esses três, além de outros estudos, eles não demonstraram benefício do uso do catéter Swan-Gans, apesar de não ter trazido aumento de mortalidade, apesar de ainda também haver alguns estudos que relataram aumento de mortalidade. Mas, de uma maneira geral, o uso do catéter ele acabou não trazendo um benefício assim, tão significante no nosso manejo do paciente crítico. No entanto, o uso do catéter Swan-Gans ele ainda é bastante difundido, principalmente na área da cardiologia e da cirurgia cardíaca. E a gente ainda consegue indicar o catéter Swan-Gans em alguns perfis de pacientes. E para a gente conseguir indicar o catéter Swan-Gans, a gente deveria responder algumas questões. Se a inserção do catéter ele traria algum risco significativo, em que a nossa relação risco-benefício estaria um pouquinho questionada. Se os dados do catéter ele conseguiriam melhorar pelo menos os estados nos pacientes ali naquela fase inicial. E definir o tipo de paciente e as condições para os quais o catéter ele poderia melhorar a qualidade. Enfim, como existiram alguns estudos falando do não benefício do catéter Swan-Gans, também houveram estudos que comprovam, enfim, acabam nos ajudando na nossa seleção, na nossa indicação do catéter. É tanto que nessa diretriz aqui do manejo do choque cardiogênico, a gente consegue perceber que eles acabam considerando o uso do catéter principalmente naquela fase precoce no tratamento de pacientes não responsivos à terapia inicial ou naqueles casos que a gente tem uma dificuldade ali no diagnóstico ou até na nossa terapêutica. Bem, esse aqui é o catéter, existem diversos tipos de catéter, diversas marcas, mas basicamente a gente tem essa estrutura geral aqui do catéter. Esse catéter que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem a nossa via proximal, geralmente ela vem dessa cor azul mesmo. Essa via proximal a gente consegue coletar a saturação venosa a via proximal ela consegue coletar a saturação venosa central, isso. A saturação venosa central de oxigênio e ela também consegue medir a pressão do átrio direito. A via distal é essa amarela, nela a gente consegue aferir a saturação venosa mista de oxigênio. Geralmente a gente também tem uma via extra para medicação, a gente tem aqui a via do balonete que eu vou explicar posteriormente. E a gente tem um termistor. Esse termistor é o que a gente usa para conseguir calcular o débito cardíaco. Esse catéter é um modelo um pouquinho mais antigo, em que a gente tem que fazer o método de termodiluição pulmonar intermitente, em que a gente insere um bolo de uma solução gelada, um soro, enfim, uma substância que a gente consiga conhecer a temperatura, e através desse termistor, que ele é localizado um pouco mais na via distal, ali próximo da artéria pulmonar já, ele consegue aferir essa alteração da mudança da temperatura e com isso, através dessa velocidade e alteração da temperatura, estimar o débito cardíaco. No entanto, existem já alguns catéteres mais modernos, em que a gente não precisa mais injetar essa solução gelada. Na própria via proximal, ele já possui um termistor, que ele vai aquecendo também de forma intermitente, e ele faz esse cálculo aí de uma maneira já mais um pouco automática. Em relação à inserção do catéter,
não tem muita coisa diferente em relação a uma inserção de uma veia jugular, tá? A gente usa a técnica de Seldinger. Atualmente a gente acabou sendo orientado mais pelo ultrassom, né? Tanto o cateter venoso central quanto o sanguíneos, para evitar mais complicações de punções arteriais, de sangramento, pneumotórax, tá? Quais são as veias que a gente pode passar o catéter? Todas praticamente, tá? Veia jugular interna direita, esquerda, subclaves e femorais. No entanto, há uma preferência pela veia jugular interna direita, por ser a via mais direta para o ventrículo direito. No entanto, assim como o cateter central, geralmente as veias subclaves elas estão relacionadas a menos complicações infecciosas. No entanto, também tem mais complicações hemorrágicas, tendo em vista a dificuldade anatômica, uma dificuldade de usar ali ultrassom para poder guiar também ali na punção. O cateter ele possui uma marcaçãozinha a cada 10 centímetros, esses tracinhos, que eu vou explicar posteriormente a importância disso. Os catéteres mais modernos, ele também já tem uma calibração, tá? Além disso, ele tem uma calibração para fazer a aferição da saturação venosa. Esse cateter aqui, que é um pouco mais antigo, a gente tem que fazer a coleta, mandar para o gasômetro, enfim, para o laboratório, para a gente conseguir obter a saturação venosa. No entanto, já existem alguns catéteres que ele tem um leitor mesmo de fibra óptica através de método de fotoespectrometria, ele consegue aferir a saturação venosa de maneira contínua. E a colocação do catéter é guiada pelas características das pressões e as formas de onda que a gente vai falar agora. Bem, como eu falei, o catéter ele tem várias marcações a cada 10 centímetros. Quando a gente insere aqui pela veia jugular interna direita, a gente insere inicialmente com aquele balonete desinsuflado. A gente insere, vai analisando o monitor, e quando a gente chegar numa curva de PVC, significa que a gente já chegou ali, pelo menos na veia cava superior ou no átrio direito. Tendo em vista que esses dois compartimentos compartilham o mesmo tipo de formato de onda, que é a PVC, que eu vou explicar já já. Nesse momento, quando a gente chega aqui no átrio direito, a gente insufla o balonete, tá? A seringa ela é fixa ali no volume de 1,5 ml, ela não enche mais do que isso, e a gente faz a trava. Esse balonete insuflado ele acaba servindo para orientar mais o catéter na direção tanto para o ventrículo direito, para ele conseguir passar as válvulas, tanto para a artéria pulmonar, tá? E evitar que esse catéter ele acabe indo lá para a veia cava inferior. Bem, chegamos aqui no átrio direito, insuflamos o balonete e a gente progride mais o catéter. E aproximadamente quando a gente chega aqui no átrio direito, a gente tem uma aferição de mais ou menos que a gente inseriu 20 centímetros já do catéter. Aproximadamente com 30, 35 centímetros, a gente já deve estar ali no ventrículo direito e a curva já vai ser um pouco diferente. Nessa curva a gente consegue ver uma inclinação sistólica mais rápida, tá? E a diastólica ela já tem uma inclinação mais horizontal. Basicamente a nossa pressão diastólica é 0 aqui nesse momento. Às vezes pode estar um pouquinho, 0, 1 a 2. E ela tem essa inclinação diastólica mais horizontal, mais rebaixada, justamente por conta da complacência do ventrículo direito. Bem, prosseguindo com a inserção do catéter, aproximadamente a 40 a 45 centímetros, a gente já deve visualizar outro contorno de onda. E esse contorno de onda é da pressão da artéria pulmonar, que está ali em amarelo. A pressão da artéria pulmonar, a questão sistólica, acaba tendo um pico bem semelhante ali do ventrículo direito, tá? Aproximadamente aí de 15 a 28 até 30. Tá? A gente tem uma subida sistólica rápida, depois a gente tem o pico sistólico, a incisura dicrótica, que é uma característica presente apenas aqui na visualização da artéria pulmonar, e ela reflete o fechamento da válvula pulmonar e posteriormente a diástole. E a grande diferença justamente, né, da curva de onda da artéria pulmonar do ventrículo direito é a questão da diástole, em que na artéria pulmonar a gente já tem uma diástole, e essa incisura dicrótica que a gente também não temos ali no ventrículo direito. Por fim, por cerca de 50 centímetros, com o balonete insuflado, novamente a gente tende a visualizar novamente aquela curva de PVC, uma curva venosa. Tá? E nesse ponto a gente está conseguindo medir a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que reflete de uma maneira indireta e tardia a pressão do átrio esquerdo. Em relação a essas pressões venosas, a gente consegue definir algumas ondas, tá? Elas são divididas em 5 fases, 3 picos e 2 vales. Os picos seriam as ondas A, C e V, aqui no átrio direito. O A ele corresponde à sístole atrial, tá? Faz aquele pico para rejetar aquele restinho de sangue que ficou. Logo depois da sístole atrial, a gente tem o fechamento da válvula tricúspide, justamente por conta daquela contração isovolumétrica do ventrículo
que aumenta a pressão ali, mas não altera o volume e acaba fazendo o fechamento da válvula tricúspide. Depois dessa onda C, a gente tem aquele vale, tá? Que é o X, que ele corresponde ao relaxamento atrial, justamente o átrio está se preparando para receber novamente aquele volume para enviar o ventrículo. Nisso que ele vai enchendo, a gente vai acabando aumentando aqui a pressão do átrio, que corresponde ao pico da onda V. Posteriormente, a gente tem a abertura novamente ali da válvula tricúspide com o enchimento ventricular rápido, que é o vale, né, a onda Y. Já aqui, na pressão do átrio direito, da oclusão da artéria pulmonar, a onda C ela já é um pouquinho mais de difícil visualização, justamente por conta dessa mensuração tardia. A gente consegue acabar mensurando essa pressão do átrio esquerdo por conta desse balonete. Porque o que é que vai acontecer? O balonete ele vai chegar lá no vaso pulmonar, preferencialmente preferencialmente não, tem que ser na zona de West 3, que eu vou explicar aqui no próximo slide. E a partir desse interrompimento do fluxo sanguíneo, a gente vai ter uma coluna de fluido e com isso a gente vai conseguir estimar a pressão. Só que ele vai ter que ultrapassar todos os vasos da artéria pulmonar, depois das veias pulmonares para chegar no átrio esquerdo. Então isso acaba sendo uma mensuração tardia e de uma certa maneira indireta. E depois que a gente consegue encunhar, né, também essa pressão pode ser chamada de pressão de encunhamento, a gente desinsufla o balonete para impedir que aquele fluxo de sangue ali fique parado. Bem, em relação ao posicionamento da pressão de encunhamento, daqui para a gente medir o átrio esquerdo, né, a oclusão da artéria pulmonar, a gente tem as zonas, a gente tem que levar em conta em qual vaso pulmonar o nosso cateter de artéria pulmonar ele acabou se inserindo. Por quê? A dependendo de qual vaso pulmonar, de qual área pulmonar ele acabe indo, a gente vai ter uma mensuração errada da nossa pressão do átrio esquerdo. Como a gente sabe, o nosso pulmão ele é dividido em zonas de West, tá? Zona 1, 2 e 3. E para a gente conseguir fazer a aferição do átrio esquerdo, a gente tem que fazer a aferição da veia pulmonar. No entanto, como a gente está na área do pulmão, a gente tem 3 tipos de pressões influenciando ali. A gente tem a pressão da artéria pulmonar, a gente tem a pressão alveolar e tem a pressão da veia pulmonar, que é o que a gente quer. Nas zonas 1 e 2, que a gente tem aquela aeração um pouco maior, a pressão alveolar ela consegue ultrapassar a pressão venosa. No entanto, por isso, quando o nosso cateter está inserido tanto na zona 1 quanto na zona 2, a gente está fazendo uma aferição errada. A gente está fazendo uma aferição da pressão alveolar. Só na zona 3, em que a pressão alveolar ela é menor do que a pressão venosa, que a gente consegue fazer uma adequada aferição do átrio esquerdo. Existem alguns artifícios para a gente saber se a gente está bem posicionado. Um deles é que se a gente estiver na zona oeste 1 ou 2, a gente não vai ter a presença das ondas A e V, e a pressão diastólica da artéria pulmonar acaba excedendo essa pressão de encunhamento. Além disso, o raio-x, alguns exames de imagem também podem acabar nos ajudando, né? A zona de West 3 ela tende a ser um pouco mais inferior e posterior. Bem, trouxe esse slide aqui mais só por curiosidade mesmo, não acho que vale a pena a gente ficar discutindo todas essas alterações, mas igual uma medição da pressão arterial invasiva, a gente tem alguns artefatos como o overdump e o underdump, tá? E, através de alguns achados, só por conta do formato da onda, a gente já consegue definir algumas cardiopatias, como algumas valvulopatias, algumas arritmias, fibrilação atrial. Se a gente sabe que a onda A, ela representa a sístole atrial, na fibrilação atrial a gente não tem uma sístole atrial efetiva. Então, pelo contorno de onda ali da pressão arterial do átrio direito, a gente não vai conseguir visualizar a onda A. Além disso, enfim, existem alguns outros achados, alguns outros artefatos, como insuficiência tricúspide, em que a gente vai ter aquele superenchimento, a gente não vai conseguir diferenciar muito bem a onda C, que representa o fechamento da válvula tricúspide, tá? Entre outros achados. Bem, agora focando um pouco mais no que o livro traz pra gente, algumas particularidades, peculiaridades das medições das pressões de cada câmara. Inicialmente aqui na pressão atrial e ventricular direita, a gente tem, se a gente for seguir lá pelo eletro, a gente vai perceber que a onda A, lá na pressão atrial direita, ela acaba correspondendo à onda P, justamente por ser a sístole atrial. A onda C, que vai corresponder ali ao fechamento da válvula tricúspide e o início da sístole ventricular, corresponde com a onda E. Já a onda V, que é aquela fase de enchimento atrial, é a nossa fase de relaxamento, de repolarização, que é correspondida lá na onda T. Idealmente, a PVC ela deve ser medida na base da onda C, que é quando a gente vai conseguir equalizar a pressão final do ventrículo direito antes do início da sístole. Nem sempre isso é possível, nem sempre a gente vai conseguir visualizar a onda C. Caso não seja possível, a gente faz a medição na base da onda A.
Como a gente já sabe, nenhuma medida estática, principalmente essa de pressão, que a gente não consegue inferir volume, não deve ser usado como preditor fluido de responsividade. No entanto, é um bom marcador de fluido tolerância. Tá? A pressão de átrio direito, ela acaba nos auxiliando ali no contexto de uma congestão venosa, de fluido tolerância. A pressão de átrio direito, ela deve ser considerada como se fosse a contrapressão para o retorno venoso, e não um indicador de enchimento do ventrículo direito. Em situações que a gente tem um aumento dessa pressão, por conta de congestão venosa, ou até mesmo uma disfunção do ventrículo direito, tamponamento, aumento da pressão intratorácica, isso vai gerar um aumento da pressão venosa a montante para tentar manter um gradiente de pressão de perfusão. Com isso vai acabar prejudicando a própria perfusão dos órgãos. Né? Eles vão ter que aumentar aquela pressão venosa e não vai ter uma boa pressão de perfusão. Os órgãos que acabam sentindo mais isso são o fígado e o rim, devido à ausência de válvulas de antirrefluxo. E além disso, essa congestão venosa ela é tão prejudicial ao nosso organismo, principalmente naqueles órgãos que têm uma cápsula, né? Eles são órgãos envelopados. Porque a partir do momento que a gente tem esse aumento da pressão venosa, a gente tem um aumento do volume daquele órgão e um aumento da pressão intersticial. Esse aumento da pressão intersticial acaba colapsando as veias intraorgânicas, amplificando esse mecanismo de congestão e também perpetuando uma isquemia tecidual. Algumas cortes retrospectivas elas demonstraram uma relação linear entre o nível da pressão de átrio direito e a incidência ou a persistência de uma lesão renal aguda. Então é bastante importante a gente evitar ficar dando muito fluido e usar essas pressões aí como marcador de fluido tolerante. Em relação à pressão de artéria pulmonar, a gente sabe que a medição, né, como eu falei lá, geralmente ele varia de 15 a 20, 28, 30 ml de mercúrio na sístole da pressão da artéria pulmonar, o que é muito inferior da pressão arterial sistólica. Isso se deve justamente por conta da menor resistência vascular pulmonar e de uma maior complacência dos vasos pulmonares. O ventrículo direito, diferente do esquerdo, ele não trabalha como uma bomba resistiva, né? Ele precisa daquela pressão para conseguir gerar mais um bom fluxo de sangue. O ventrículo direito ele acaba funcionando como uma bomba de volume. Ele vai acabar gerando fluxo em condições de baixo nível de pressão. A própria anatomia dele já é um pouco diferente do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele é uma parte do nosso coração que ele tem um tecido muscular mais calibroso, enfim. E o ventrículo direito não, ele já tem um tecido muscular mais fino. Com isso, ele é bastante suscetível, vulnerável a qualquer aumento agudo do estresse da parede, causando sua disfunção. E além disso, existem algumas condições de insuficiência do ventrículo esquerdo que vão acabar prejudicando também, até mesmo no cateter de Swan-Ganz, a nossa aferição da pressão da artéria pulmonar. Por quê? O ventrículo direito ele acaba compartilhando algumas fibras musculares com o ventrículo esquerdo, além do septo interventricular. Só isso, por conta desse compartilhamento das fibras, por conta do próprio septo, o ventrículo esquerdo ele é responsável por 20 a 40% do desempenho sistólico do ventrículo direito. Além disso, através do cateter de artéria pulmonar, a gente consegue inferir qual mecanismo aquele paciente está apresentando na tentativa de otimizar o seu estado hemodinâmico. Como a gente sabe, a resistência da física mesmo, resistência é basicamente diferença de pressão sobre um determinado fluxo. Tá? No entanto, no nosso organismo, isso acaba não sendo de uma maneira linear. Né? Para a gente conseguir extrapolar isso, para fazer uma fórmula bem certinha de resistência, diferença de pressão de fluxo, a gente teria que supor que isso seja uma relação linear e que a pressão ela esteja um fluxo de zero, né? Aquela questão do baloneto, para a gente conseguir aferir a diferença lá da pressão da arterial pulmonar média, da minha pressão do átrio esquerdo, sobre o fluxo, sobre o débito cardíaco, o nosso fluxo seria o débito cardíaco, para a gente estimar a nossa resistência vascular pulmonar. Só que isso não é possível justamente por conta dessas questões. A gente teria que considerar que isso é uma relação linear e que a gente realmente tem uma situação de fluxo zero, o que dificilmente acontece, para conseguir fazer aquela medição da pressão do átrio esquerdo. O que a gente consegue perceber é que o tônus vascular ele é melhor descrito como uma inclinação, né? A tendência da inclinação da relação linear da diferença de pressão sobre o débito cardíaco. Já a pressão da oclusão da artéria pulmonar, como já havia citado anteriormente, é uma representação tardia da pressão do átrio esquerdo. Além disso, ela tem uma reflexão amortecida das ondas da pressão atrial. E diferente lá na pressão atrial direita, por conta dessa representação tardia, a onda A não vai equivaler à nossa onda P lá no eletrocardiograma. Ela geralmente vai aparecer após o complexo QRS. Idealmente, a POAP ela deve ser medida no final da onda A ou antes do complexo QRS. No final da expiração, quando as pressões pleurais são mínimas, geralmente a gente faz ali uma média das 3 medidas. Uma exceção a essa regra de fazer no final da expiração são pacientes que já têm um aumento intrínseco, né,
por conta de processos obstrutivos da fase expiratória, pacientes de DPOC. Em pacientes de DPOC, eles vão fazer um esforço expiratório maior, então, nesse tipo de paciente, o ideal seria a medição no início da expiração. E, enfim, finalizando essa parte aqui, algo que a gente já está cansado de saber, pressão é diferente de volume e a gente não consegue estimar a fluidoresponsividade com apenas uma medição estática. Então, a POAP ela é diferente da pré-carga de VE, que, consequentemente, também é diferente do volume diastólico final do ventrículo esquerdo. Trouxe essa tabela só para a gente ter uma noção dessa gama de parâmetros que a gente consegue obter através do cateter de Swan-Ganz. De medida direta, basicamente, a gente só vai ter as medições das pressões, tá? Pressão do teatris direito, pressão do ventrículo direito, da artéria pulmonar, POAP, e através do fornecimento de outras informações, como saturação venosa, o débito cardíaco que a gente vai calcular com termodiluição, frequência cardíaca, a gente consegue obter outros valores, como de resistência vascular, pulmonar e sistêmica, trabalho cardíaco, tanto de VE quanto de VD, entre outras medidas. Por fim, o livro ele cita aqui sobre o débito cardíaco. A gente sabe que o padrão ouro para a gente fazer a aferição do débito cardíaco seria o método de Fick. O método de Fick ele leva em conta a relação entre o consumo de oxigênio sobre a diferença do conteúdo arterial venoso de oxigênio. No entanto, a gente raramente acaba utilizando esse método devido a uma maior exigência técnica. A gente não consegue aferir tão facilmente esse consumo de oxigênio, precisaria de uma respirometria. Portanto, o método ideal de referência do cateter de artéria pulmonar é a termodiluição intermitente. Como eu já havia explicado anteriormente, através da via proximal, a gente faz a injeção de bolos de uma solução cristalóide fria, que vai causar uma diminuição na temperatura do sangue, que é detectado naquele termistor próximo à ponta do catéter. Quanto mais rápida a taxa de mudança na temperatura do sangue, obviamente maior o débito cardíaco, e a gente consegue estimar o débito cardíaco através dessa forma que o monitor ele faz de forma automática, a fórmula de Stewart-Hamilton modificada, que ele leva em conta várias variáveis, como algumas constantes, temperatura da solução, enfim. Mas, no entanto, mesmo assim, esse método de termodiluição intermitente ainda tem bastante limitação, porque depende do volume injetado, depende de que você saiba exatamente aquela temperatura, tá? Além das próprias limitações do Swan-Ganz de aferir um débito cardíaco. Que limitações seriam essas? Insuficiência tricúspide. Por que isso acontece? Nessa imagem aqui, como eu falei, a gente faz a injeção do bolus aqui na via proximal, que está situada ali no átrio direito. Então, essa solução cristalóide ela tem que percorrer todo o ventrículo direito para chegar lá no termistor que fica aqui nessa via distal. Se eu tenho uma situação de uma insuficiência tricúspide severa, grave, o meu fluxo sanguíneo ele não vai ficar nesse fluxo unidirecional, ele vai ter um refluxo e isso pode acabar subestimando o meu débito cardíaco, tá? Então, a insuficiência tricúspide ela acaba sendo uma limitação do débito cardíaco pelo Swan-Ganz, além dos choques intracardíacos e hipertermia, né? Porque vai acabar variando também a temperatura daquela solução que a gente injetou. Então, alguns catéteres mais modernos, eles acabam calculando o débito cardíaco através de um filamento térmico que é posicionado ali a cerca de 15 e 25 centímetros da ponta do catéter. Ele vai fazer o aquecimento e o termistor vai acabar ferindo aquela diferença de temperatura de uma maneira mais automática, mas também não é de forma contínua, é uma forma intermitente. Dessa maneira, ele permite a medição do verdadeiro fluxo volumétrico e é independente da geometria física do sistema. E, bem, tendo débito cardíaco, tendo frequência cardíaca, a gente tem o volume sistólico. E naquelas situações em que a gente suspeita, ou já tem uma documentação de uma disfunção cardíaca direita ou esquerda, o cateter pulmonar permite construir algumas curvas de função ventricular, traçando o volume sistólico no eixo vertical e a pressão de enchimento ventricular no eixo horizontal, o que auxilia aí no manejo hemodinâmico do nosso paciente. Por fim, ele cita aqui a saturação venosa mista de oxigênio. Existem os catéteres mais modernos, eles conseguem, por conta de um dispositivo que acaba medindo de uma maneira simultânea e quase continuamente essa saturação venosa e o débito cardíaco. Em alguns estudos, como o do Squara, falaram até que o cateter de Swan-Ganz é a melhor ferramenta para orientar a terapia para corrigir uma baixa saturação venosa, através de algumas terapias como transfusão, redução do estômago FQ, né, que a gente consegue mexer ali do ventilador, diminuição do consumo de oxigênio, uma melhora da função cardíaca ou até mesmo tratamento de hipovolemia. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.
Ótimo, José, excelente aula, muito boa mesmo, bem completa, abordou os principais tópicos aí em relação a essa monitorização, que é tão importante, né? Ultimamente a gente vem caindo em desuso, a gente vem usando pouco por ser um método muito invasivo, né? Mas hoje em dia o que a gente tem que pensar? O que seria a ferramenta de monitorização hemodinâmica ideal para o paciente? Essa ferramenta ainda não existe, né? Porque seria uma ferramenta não invasiva, que causasse conforto ao paciente, que tivesse uma aferição contínua, tanto de débito quanto de outros parâmetros, que fosse altamente confiável, que tivesse reprodutibilidade, que fosse bem precisa. Então, apesar de a gente ter uma gama bem ampla de ferramentas de monitorização, infelizmente, nenhuma nem outra é considerada ideal, porque uma é melhor em acurácia, outra é melhor em conforto, outra é melhor, enfim, são vários quesitos. E qual ferramenta que eu vou usar, né, para utilizar como monitorização para o meu paciente? Isso vai depender tanto das características do paciente, quanto da sua própria interpretação. Não adianta eu querer passar um Swan-Ganz no paciente, sendo que eu não tenho vivência com isso, não tenho experiência. Eu vou usar um método super invasivo, né, arriscado, que tem riscos e benefícios, e talvez eu não tenha familiaridade com aquilo, e aquilo não vai me ajudar, né? Uma ferramenta ótima, porém, se o médico não tem vivência e não tem experiência com aquele método, ele não é o método ideal para aquele paciente, né? E também não adianta a gente colocar uma medida super invasiva, agressiva, num paciente que você já tenha o diagnóstico do choque, que você já saiba quais as medidas que você tem que fazer, né? Então, a gente tem que sempre pesar o risco-benefício de usar essa ferramenta, né? Mas, porém, ele ainda é considerado, hoje em dia, o padrão ouro de monitorização de débito cardíaco, né? Como você falou, acho que eu não vou comentar muito, porque você já explicou bem ali em relação às vias, como que é passado, que tem que ser passado E essa parte mais técnica, a gente aprende mais na prática mesmo. A gente vê, lê, mas você só vai pegar depois da primeira, segunda, terceira vez que você passa, e você ainda tem um pouco de dificuldade. Então, por isso que é importante saber toda a teoria, mas também é importante aprender essa parte na prática, porque depois que você faz na prática, isso acaba ficando bem mais claro na tua cabeça. Você vê as curvas, você insufla, entra com o catéter insuflado para conseguir acompanhar as curvas, né? Medindo as pressões. E é uma ferramenta que serve tanto como monitorização para guiar tuas intervenções, né? Volume, droga vasoativa, enfim. Quanto uma ferramenta diagnóstica, aquele paciente que você está em dúvida se o choque, nem sempre a gente tem aquele choque clássico, de apresentação clássica, às vezes é um pouco misto, um pouco de cardiogênico, um pouco séptico, mas ele serve como uma ferramenta para te ajudar a diagnosticar, né? Que mais? Como você falou, a gente tem as medidas que a gente faz diretamente, que são basicamente as medidas de pressão de átrio direito, ventrículo, lembrar da pressão sistólica, diastólica, pressão da artéria pulmonar, sistólica, diastólica. O importante é que o encunhamento seja realmente feito na zona 3 de West, porque senão você vai ter comprometimento da pressão alveolar, você vai fazer uma interpretação errada, tá? Lembrar de sempre quando, depois de encunhar, desinsuflar, deixar desinsuflado esse catéter, porque senão você pode causar uma isquemia, né, ruptura até de artéria pulmonar, enfim, várias complicações. Além das medidas de pressão, ele também faz medida contínua quando você tem o catéter volumétrico. Volumétrico é esse catéter que você explicou, que é o mais
aprimorado, mais atualizado, né? Ele tem um próprio filamento térmico que aquece o sangue. Então, esse sangue, quando passa ali na via proximal, ele é aquecido e depois ele mesmo vai conseguir interpretar a mudança de temperatura. Porque como que ele interpreta isso? Se você tem um fluxo sanguíneo baixo, pensa, esse fluxo vai ter uma alteração maior de temperatura, né? Esquentou o sangue aqui, o fluxo tá baixo, tá lento. Até ele chegar aqui e o catéter interpretar, eu vou ter uma grande variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura grande, a área sobre a curva vai ser maior. Então, o meu débito cardíaco vai estar baixo. Agora, se você tem um fluxo sanguíneo, um fluxo bom com um débito cardíaco, ou seja, normal, vai ser pouca alteração. Então, a área sobre a curva vai ser pequena, né? Então, é através dessa maneira que ele interpreta o débito cardíaco de forma contínua, né? E também ele calibra mais ou menos a cada 3 minutos a saturação venosa mista e faz esse cálculo do débito cardíaco. Ele também tem as medidas calculáveis, como você tem o débito cardíaco, tem a frequência cardíaca, tem as pressões, ele consegue calcular resistência vascular sistêmica, você consegue interpretar se é um choque vasoplégico, se é o paciente que está mais vasodilatado, vasoconstrito, e fazer intervenções. Às vezes você está com nora, tá achando que está ideal, você vai ver, o cara está com uma resistência vascular sistêmica super elevada. Ele também ajuda a medir indiretamente a resistência vascular pulmonar, da artéria pulmonar, dos vasos pulmonares, né? Que mais? Lembrar das complicações, né? Não é isento de riscos. Tem complicações tanto referentes à passagem do catéter, pneumotórax, arritmia, acontece bastante. Acaba tendo complicações quanto à permanência, né? Rotura, infecção. Então, o ideal é que ele seja usado mais precocemente para diagnóstico, realmente, do choque e para manejo naquela fase aguda inicial, nas primeiras 24, 48, no máximo 72 horas. Acho que a partir desse tempo você já tenha conseguido ter estabelecer um raciocínio, você já vai ter conseguido implementar algumas intervenções e ter melhora, né, clínica do paciente. Que mais? Em relação o que a gente tem na literatura do catéter de artéria pulmonar, tem vários estudos desde a década de 70, que foi quando ele foi descoberto, mas foi ali nos anos 2000 que ele começou a ser mais utilizado, tá? Os estudos que a gente tem são mais ali de 2000 para cá. Em 2005 teve o PECMAN, que foi publicado no Lancet, é um estudo britânico prospectivo, que usou mais ou menos 1000 pacientes, né? E o desfecho primário foi mortalidade. Nesse estudo ele mostrou que o Swan-Ganz ele não aumentou mortalidade, então, mas também não mostrou benefício. Então, mostrou que assim, ele é uma ferramenta. O que aumenta ou não mortalidade é a interpretação e as intervenções que você vai fazer. Mas eu acho que esse estudo, tanto esse como o ESCAPE, que foi publicado no JAMA em 2005, que é um estudo canadense com um N um pouco menor, com 400 pacientes, apesar que esse não eram pacientes tão graves, tá? Também com o desfecho primário, era pacientes vivos após 6 meses de randomização. Ele também mostrou que não teve benefício, não teve diferença, mas também não mostrou que teve malefício, né? Então, esses estudos mostram que é seguro utilizar, porém não trouxe benefício. Mas não eram pacientes tão graves. Aí, mais pra frente, em 2006, foi publicado o FACT no New England, e aqui nesse estudo eles já compararam pacientes mais graves, com choque cardiogênico mesmo, hipertensão pulmonar grave, SARA, mas também, mesmo nesses pacientes mais graves, ele também não mostrou benefício.
Aí, mais tarde, teve um estudo observacional com pacientes bem graves, Intermax 1, e ele foi utilizado em pacientes com choque cardiogênico grave, hipertensão pulmonar, ou que tivessem disfunção de ventrículo direito, ou SARA grave, e também em pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Nesse perfil de pacientes, na verdade, assim, o que esse estudo tirou de conclusão é que você não deve utilizar o CAP, que é uma ferramenta extremamente invasiva, em pacientes não tão graves, como um choque séptico. Você tem outras ferramentas que vão te auxiliar, o eco, né? Principalmente agora o eco, a Braleto, que não é invasivo e tudo. Então, o que esse estudo traz pra gente é que você deve priorizar utilizar o CAP em pacientes com choque cardiogênico grave, hipertensão pulmonar grave, disfunção de VD, SARA, né? Nesses pacientes eu acho que o CAP tem um benefício. Agora, nesses outros, acho que o risco não compensa o benefício. Acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não? Então tá, obrigada, José. Obrigada, pessoal. Até a próxima.